Olá pessoal, vamos entrar então na nossa aula 4, que versa sobre arranjo físico e fluxo. Então, neste conteúdo de arranjo físico e fluxo, nós vamos ver três grandes itens. Primeiro, o que é arranjo físico e como ele pode influenciar o desempenho da produção. Tipos básicos de arranjo físico e, por final, vou apresentar para vocês como cada tipo básico de arranjo físico deve ser projetado em detalhe. E vou usar a metodologia do método dos elos, que é uma ferramenta super interessante para ajudar na configuração e na escolha do arranjo físico ideal para cada organização. Então, pessoal, a partir deste conteúdo, nós vamos entrar já na fase de projeto de produção. Lembrando a vocês que alguns itens do livro, como não dá tempo de ver todo o livro na disciplina, eu acabei deixando para vocês fazerem uma leitura complementar, mas certamente vocês já devem ter ouvido falar de algumas coisas. Por exemplo, a primeira parte de projeto significa projeto de processos, né? Toda aquela questão de fluxograma, de como mapear os fluxos, levantar informações, medir tempo e movimento. Se tiverem interesse, façam a leitura deste capítulo. Depois de mapeados os processos, aí sim, em definitivo, nós entramos na questão de arranjo físico e fluxo. Depois nós vamos trabalhar com tecnologia de processos e pessoas na produção. E aí nós finalizamos essa parte do projeto. Então, o que é arranjo físico e como ele pode influenciar o desempenho da produção? Então, pessoal, arranjo físico nada mais é do que a alocação dos recursos transformados ou de transformação também, dentro de uma organização. Como melhor localizar, onde devem ficar, qual é a distância entre eles, como isso vai operar dentro da produção, qual o impacto disso nas vendas, quais são os movimentos que as pessoas ou os produtos têm que fazer ao longo de um processo de uma produção. Tudo isso revisitando alguns clássicos da literatura da administração, que é com o intuito básico de reduzir movimento e, por definição, se eu reduzo o movimento, eu reduzo o tempo. Se eu reduzo o movimento e tempo, eu economizo dinheiro. Então, a questão de arranjo físico, de forma estrita, dura, ela trabalha com o pensamento de melhoria de eficiência. Como? Reduzindo o movimento, por definição, você reduz tempo e você economiza. Obviamente que o objetivo não é só este, vocês vão ver muitas questões importantes de como isso pode influenciar e impactar diretamente as vendas das organizações, inclusive a sua competitividade. Então, o arranjo físico de uma operação diz respeito ao posicionamento físico de suas pessoas e instalações. Então, lembrem aqui, tá? Quando eu falar de arranjo físico, eu estou falando de onde as pessoas, qual é o melhor local que as pessoas devem ficar, e também máquinas e equipamentos, aqui as instalações, né? Máquinas, equipamentos e instalações. Por exemplo, eu tenho que trabalhar muito quando eu falo de arranjo físico, pensar no fluxo. O que é o fluxo? Lembrem disso, o fluxo tem uma relação com o movimento. Então pensem em uma empresa onde eu tenho uma instalação, uma máquina, por exemplo, uma Xerox. Hoje não é muito mais utilizado, mas uma Xerox, onde todo mundo da empresa precisa de tirar Xerox. Onde que essa Xerox deve ficar dentro de uma planta de uma empresa? Obviamente, ela deve ficar num local onde facilita o acesso para todas as pessoas que precisam de tirar cópia. Se ela ficar próxima somente de um departamento ou de uma pessoa, vai economizar tempo e movimento daquele departamento, mas vai atrapalhar de todos os outros demais. Então, eu tenho que escolher uma região central para que facilite o acesso de todos os departamentos dentro da organização. Isso vai ficar muito claro lá na nossa última parte dessa aula com o método dos elos. Então, geralmente, o arranjo físico é aquilo que a maioria de nós observa primeiro ao entrar em uma unidade produtiva, porque ele determina a aparência da operação. Então, quando você chega em qualquer
ponto de venda, no supermercado, num restaurante, em uma loja de venda de carro, a primeira coisa que vocês observam é o arranjo físico, também chamado de layout, tá? O layout daquela organização, como que ela é formatada, né? Como que é a aparência. E isso, a primeira pista, já começa a influenciar diretamente as vendas da organização. O arranjo físico significa decidir onde colocar todas as instalações, mesas, máquinas, equipamentos e pessoas da operação. Também trata da aparência física de uma operação em sentido mais amplo, acabei de falar disso. E a mudança de local dos produtos em um supermercado, de salas em um centro esportivo, na localização de uma máquina em uma fábrica, podem afetar o fluxo ao longo da operação, o que, por sua vez, pode afetar seus custos e a eficácia geral da operação. Então, lembrem, já falei disso também, se você muda alguma coisa dentro da empresa, mudei uma pessoa de local, isso vai impactar diretamente no fluxo sistêmico, tá? No fluxo como um todo. Não vai ser só daquela pessoa. Talvez o exemplo mais emblemático é em um supermercado. Você está acostumado dentro de um supermercado e já em determinado ponto do supermercado, em uma gôndola, eu sei que aqui fica aquele produto. E o supermercado deliberadamente resolveu trocar esse produto de local. O que vai acontecer? Isso vai impactar todo o seu fluxo de movimentação. Então, eu deixo aí para vocês esse caso da Volkswagen e da Google, que elas são pioneiras em novos tipos de arranjo físico. Sugiro fazer a leitura que está disponível no nosso livro e vocês vão perceber o quanto a mudança de um arranjo físico ela impacta diretamente nos negócios das organizações, visando também a melhoria da sua competitividade. Façam a leitura deste caso. Então vamos passar aqui para mostrar para vocês quais são as vantagens de você melhorar o arranjo físico, né? O que um arranjo físico pode trazer de positivo para as organizações? Primeiro, então, segurança contra riscos acidentais. Se você melhora o acesso das pessoas e você definitivamente acaba ou mitiga drasticamente os problemas contra os riscos acidentais dentro das empresas. Os acessos devem ser claramente definidos e livres e a sinalização clara e não ambígua. Também, ainda na questão da segurança, questão de segurança contra riscos intencionais, isso tem acontecido cada vez mais, né? Garantir que qualquer com intenções maliciosas não possa obter acesso a funcionários, clientes ou instalações. Então, assim, você tentar fazer bloqueios dentro da empresa para dificultar o acesso de pessoas mal intencionadas, né? Isso vai mexer diretamente no arranjo físico da organização. A extensão do fluxo, lembre, fluxo, movimentação. Qual que é a intenção? Minimizar a distância percorrida pelos recursos em transformação, já disse isso. E também já deu o exemplo, né? Porém, isso nem sempre é possível, nem sempre acontece. Sempre eu estou falando assim de melhorar e reduzir a distância, mas tem organizações que não têm interesse de fazer isso, pelo contrário. Neste exemplo aí, nos supermercados, os objetivos do arranjo físico podem compreender o incentivo para os clientes fluírem em determinadas alas a fim de aumentar as vendas. O que os supermercados fazem? Eles mudam os produtos de gôndolas de tempo em tempo, justamente para mexer no psicológico da pessoa, para fazer com que ele percorra outros fluxos que ele não fazia anteriormente. Para quê? Obviamente para estimular a compra desses consumidores. Vocês podem perceber quando vocês entrarem no supermercado que deliberadamente os produtos que vendem muito fácil, de primeira necessidade, geralmente eles vão se encontrar no fundo do supermercado. Por que os supermercados fazem isso? Para forçar o consumidor a passar pelas gôndolas, e aí vocês já sabem a história, né? Quanto mais você vê produtos, maior é a chance de você adquirir produtos, inclusive que você não precisa de comprar. Isso é uma estratégia, até uma estratégia perversa, né, dos supermercados, mas eles fazem isso. Minimizar atrasos, óbvio, se eu melhoro o fluxo, eu minimizo atrasos, porque eu estou sendo mais eficiente. Reduzir o trabalho em andamento. O arranjo físico pode ser usado deliberadamente para limitar a capacidade de acúmulo de itens. Então, assim, se eu melhoro o fluxo, eu também
reduzo os meus estoques. Por quê? Porque eu melhorando o meu fluxo do processo de operação produtiva, eu vou reduzir retrabalho, eu vou otimizar espaço, eu vou melhorar a fluidez das pessoas e dos produtos. Então, por definição, isso força as organizações a reduzirem o seu trabalho em andamento. Clareza do fluxo, todo fluxo de materiais e clientes deverá ser bem sinalizado, claro e evidente, tanto para funcionários quanto para clientes. Obviamente, eu estou pensando não só nos clientes, mas também na melhoria do fluxo dos funcionários. Condições de trabalho dos funcionários, né? Ah, a empresa faz isso porque ela é boazinha? Não. Quanto melhor a condição de trabalho dos seus colaboradores, mais eles vão produzir e, por definição, maior vai ser a eficiência. Então, os funcionários devem ficar localizados longe de partes barulhentas ou desagradáveis da operação e oferecer um ambiente de trabalho ventilado, iluminado e, quando possível, agradável. Isso vai ficar muito patente na nossa aula de projeto de pessoas. Facilitar a comunicação, projetar para promover encontros casuais entre os funcionários, o que pode levar à formulação de ideias criativas. As organizações têm se atentado muito para isso, né? Criar ambientes, espaços de comunicação para as pessoas elas se encontrarem ali, trocarem ideias. Então, aquela questão de antigamente, que as pessoas têm que ficar focadas somente no trabalho, entra para a sua salinha e não vê mais ninguém, isso já foi. É importante que as pessoas interajam entre si, de preferência que elas se encontrem. Coordenação da administração, se eu melhoro o meu arranjo físico, isso facilita a supervisão e comunicação, que deverá ser assistida pela localização relativa do pessoal. Hoje, inclusive, as salas, pensando em novos arranjos físicos, as empresas têm desenvolvido salas onde todas as pessoas se veem mutuamente, né? Então não é mais uma sala fechada com muros, né? Hoje são salas com vidros e geralmente o chefe fica numa posição superior, observando o que todo mundo está fazendo. Obviamente não é aquela questão de imposição, mas é uma questão de coordenação da administração aqui de incentivo, tá? O chefe tem que incentivar as pessoas. E você estando mais próximo delas, isso facilita. Acessibilidade, todas as máquinas e equipamentos deverão ser acessíveis para devida inspeção, limpeza e manutenção. Também tem uma questão importante, todas as máquinas vão precisar de manutenção. Uso do espaço, deverão proporcionar o uso apropriado do espaço total disponível na operação, incluindo a altura e o espaço do piso. Então lembre, todo espaço que eu tenho dentro de uma organização, espaço para cima, espaço vertical é espaço gratuito para a organização. Então eu tenho que explorar esse espaço que tem para cima. E aqui pensando na eficiência, quanto melhor eu uso esse espaço físico, mais vai caber produtos e pessoas e, por definição, o meu custo vai diminuir. O uso do capital, óbvio, quando eu desenvolvo um bom projeto de arranjo físico, o que isso vai acontecer? A tendência é que os custos diminuam quando se finaliza o arranjo físico. Então, se os meus custos vão diminuir, isso vai impactar na minha competitividade e eu posso, inclusive, investir mais nos outros 4 objetivos de desempenho. Flexibilidade a longo prazo, isso é uma questão fundamental. Eu preciso de desenvolver arranjo físico. Hoje as organizações estão pensando de forma muito contundente sobre isso. Desenvolver arranjos físicos que podem ser alterados periodicamente à medida que mudam as necessidades da operação, seja do cliente, seja das pessoas que trabalham na organização. Então, isso não pode ser mais uma coisa fixa. Você tem que pensar em layouts que possam ser mudados caso haja necessidade. Por exemplo, se há potencial de aumento da demanda para um produto ou serviço, o arranjo físico foi projetado para acomodar uma expansão futura. Então eu tenho que pensar nisso. Se uma máquina muito pesada está em um determinado nível central, será que se ao invés de comprar uma única máquina muito pesada, eu não posso comprar 3 menores que facilitam a movimentação dessas máquinas? Quando eu vou fazer a repartição dos departamentos, ao invés de colocar um muro de concreto, não é melhor eu colocar
drywall. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E, por final, isso tudo vai impactar na imagem da organização. Quanto melhor o arranjo físico, melhor a imagem da empresa no mercado. Nos encontramos no próximo vídeo.